Olá, tudo bem? Todos nós temos amigos, não temos? E você sabia que Jesus, enquanto estava aqui na Terra, ele também tinha seu melhor amigo? O nome dele era Lázaro. E hoje eu vou contar uma história explicadinha sobre a história de Lázaro. Então vamos lá! Então, gente, Lázaro, como eu já disse, era o melhor amigo de Jesus. E o que eu quero focar mais nas histórias dele primeiro eu vou contar quem é Lázaro, né? Lázaro era um homem que vivia em Betânia com as suas duas irmãs, Marta e Maria, e ele conheceu Jesus, eles se tornaram muito amigos, os três, né, se tornaram muito amigos de Jesus, e Jesus passou a visitá-los frequentemente, entendeu? Mas teve um certo dia que Lázaro acabou ficando enfermo. E quando ele estava enfermo, Jesus estava com os seus discípulos num lugar bem distante. E então enviaram uma pessoa, né, para avisar Jesus que Lázaro estava doente. E Jesus disse assim, olha o que diz no versículo, você vai encontrar essa história de Lázaro em João capítulo 11, do versículo 1 a 44. Aí eu quero focar aqui no versículo 4 aqui. Ao saber do ocorrido, disse Jesus, essa enfermidade não terminará em morte, mas sim para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Entendeu? Então, Jesus meio que atrasou de propósito, porque ele queria demonstrar a Marta e Maria, as pessoas lá, ele queria glorificar a Deus por meio desse acontecimento que ele ia fazer, e glorificar o Filho de Deus, né, e glorificar a Deus também por meio desse acontecimento. E depois que Jesus foi depois de um tempo que Lázaro morreu, né? E aí Jesus foi com seus discípulos para lá. Mas por que Jesus esperou que Lázaro morresse, o melhor amigo dele morresse para ele ir lá? Foi como eu já falei. Ele permitiu que Lázaro morresse porque ele queria, como eu já falei também, glorificar o Senhor Deus e ele, mas também ensinar para aquelas pessoas que ele tem poder sobre a morte, ele tem poder sobre tudo, o poder de Jesus Cristo. Ele queria mostrar isso para as pessoas, o poder de Jesus Cristo. E aqui no versículo 26, que depois que Marta vai encontrar com Jesus, tipo assim, mestre, se eu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. A Jesus diz assim, esclareceu-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Tu crês nisto? E ela respondeu que sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Então, Jesus foi para... Então, Jesus continuou, ele estava no mesmo lugar que a Marta tinha encontrado ele. E Maria foi depois, ficou sabendo que Jesus estava vindo, né? E foi ao encontro dele. E disse a mesma coisa que Marta. Mas se eu estivesse aqui, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então, Jesus... Aqui diz aqui, Jesus indignou-se no espírito e compadeceu-se no 33. Aí, depois no 34, ele perguntou-lhe Jesus, onde o colocastes? E eles indicaram, Senhor, vem ver. Aí Jesus chorou. Gente, isso prova a amizade de Jesus com Lázaro. Olha só, e vocês nunca já tá passagem da Bíblia que eu me lembro que Jesus chorou pela pessoa que tinha morrido e ele ia ressuscitar, por exemplo. Mas ele amava tanto Lázaro e Maria e Marta que Jesus acabou até chorando, mesmo sabendo que ele ia ressuscitar o Lázaro, ele acabou até chorando. Eu acho isso muito emocionante, muito lindo, porque já pensou a gente ter uma intimidade assim com Jesus? Já pensou a gente... não a ponto da gente morrer e chorar, não tô falando isso, né, gente? Mas eu tô falando dessa amizade que Lázaro tinha com Jesus, entende? Dele chegar a ponto de chorar pelo Lázaro. Então, não tô falando que Jesus tem que chorar por nós, não. Mas a gente tem que aprender a ter essa intimidade com Jesus, esse amor, adquirir esse amor por Jesus. Eu tô falando isso, mas eu também tenho que fazer isso, entendeu? Eu também tô procurando ser mais amiga de Jesus, ter intimidade com o Senhor. E a gente não consegue assim de um dia pro outro, né, gente? A gente tem que orar, persistir, até conseguir, mesmo que não estiver sentindo nada, até porque fé não é pelo sentir, fé é aquilo que não vê, né? E a gente tem que orar, insistir e até a gente conseguir. Eu sei que um dia a gente vai conseguir, entendeu? E aí Jesus ressuscita Lázaro. Eu vou até ver esse textinho aqui, é muito emocionante.
Então, novamente, Jesus se indigna em seu espírito e, comovido, dirige-se ao sepulcro. Era uma gruta na rocha, com uma pedra fechando a entrada. Determinou Jesus: tirai a pedra. Aí preveniu-lhe Marta, irmã do falecido: Senhor, ele já cheira mal, pois já se passaram 4 dias. Encorajou a Jesus: eu não te falei que se creres verás a glória de Deus? Olha só. Então tiraram a pedra da entrada do lugar onde o morto estava deitado. E Jesus, levantando seus olhos ao céu, agradeceu: Pai, dou-te graças porque me ouvistes. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa da multidão que está ao meu redor, para que creia que tu me enviastes, viu? Isso aqui mais uma coisa que ele falou lá atrás, no versículo 4, que seria para a glória de Deus esse acontecimento, para a glória do Filho de Deus, Jesus, e para a glória de Deus, que ele ia ressuscitar o amigo dele, ele ia ver, provar aquelas pessoas que ele era o Filho de Deus e que ele era o Messias que devia vir ao mundo, o Salvador do mundo, né? Então, essa história, e depois ele falou assim, vou continuar lendo aqui. Tendo dito essas palavras, clamou a alta voz: Lázaro, venha para fora. Então o homem que havia morrido saiu da gruta, tendo os pés e as mãos atados com faixas de linho e o rosto envolto com um pano. E Jesus orientou-os: retirai as faixas dele e deixai-o seguir. Gente, já pensou? Imagina essa cena, tá lá milhares de pessoas, uma multidão atrás de Jesus e a pedra já tirada do lugar. Jesus grita: Lázaro, venha para fora. Gente, é incrível isso, é lindo. Gente, tem até desenhos animados disso, Superbook, tem vários desenhos assim de Lázaro, e não, chega até a chorar quase, dependendo do desenho. É muito emocionante, sabe? O filme também, você podia falar do filme também, né? Gente, é muito lindo a história de Lázaro, eu admiro muito. E o que eu quero frisar aqui, que Jesus tem poder sobre a morte, a amizade de Jesus com Lázaro, Marta e Maria, para nós termos esse exemplo de amizade também com Jesus, e sempre cremos que Jesus tem o poder de tudo, não só sobre a morte, mas de todas as coisas. Principalmente quando ele morreu por nós na cruz, ele tirou as chaves da mão do Satanás lá no inferno, e agora ele tem poder, ele ganhou poder sobre a morte, né? Ele já tinha, né? Mas quando ele morreu, ele como se certificado esse poder dele. Porque antes, o diabo tinha poder sobre o mundo antes. Ele era o príncipe deste mundo. Quando Jesus morreu por nós, ele acabou retirando o poder do diabo, e agora ele tem poder, entendeu? Ele tem autoridade, entendeu? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal, deixar o seu like e compartilhar, tá bom? Então é isso. Um beijo e até a próxima!